Olá, será que Deus enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, ao mundo para ser morto com a crueldade, para ser morto com a barbaridade da execução numa cruz? É este o assunto que nós, inicialmente nesse encontro, precisamos comentar. Porque Deus, amando infinitamente a humanidade, enviou o seu Filho ao mundo para redimir a humanidade, mas não para ele ser morto com a crueldade com que isso aconteceu. Como nós vimos no encontro anterior, Jesus foi torturado como as autoridades da época permitiam que se fizesse com os inimigos, criminosos, bandidos de toda espécie, revoltosos, os rebeldes. Eles eram barbaramente torturados e o suplício da cruz não era para matar rápido, não. O suplício da cruz é para que a pessoa condenada morresse sofrendo, como que um exemplo para que as demais pessoas pensassem bem em suas revoltas ou nas suas rebeliões, principalmente ali nessa época contra Roma. Então, milhares de rebeldes e bandidos eram executados, eram condenados à pena de morte assim. Então Jesus foi também classificado por Pôncio Pilatos a pedido das autoridades judaicas, somos sacerdotes, saduceus, escribas, o establishment da época, o sinédrio, que equivale, digamos, ao nosso Congresso Nacional. Então Jesus foi condenado para não ser uma ameaça às elites ali da Palestina que queriam ficar de boa com o Império Romano. E esse homem que tinha surgido ali, Jesus de Nazaré, o motivo dele ter sido condenado para os judeus, porque ele se dizia Deus, contrariava as leis, como nós já vimos em encontros anteriores, não vamos aqui repetir. Mas eles apresentaram para Pilatos um motivo político, o de que ele se rebelava contra Roma. Ameaçaram inclusive Pôncio Pilatos. Então, Pilatos concedeu que eles executassem Jesus. E Jesus, então, foi para a cruz, como nós vimos, depois de ser torturado barbaramente, com o suplício da flagelação, com a humilhação da coroação de espinhos. Mas isso não quer dizer que Deus Pai queria que o seu Filho passasse por isso. Podia até, claro, já sabia que ia acontecer isso, porque Jesus mesmo, durante a sua vida, a sua caminhada para Jerusalém, ele com firmeza, ele manteve tudo aquilo que ele havia ensinado, tudo aquilo que ele havia demonstrado, e ele não ia se afastar do que pregara apenas para escapar da morte. Então ele sabia que ele ia morrer de morte violenta, sob tortura, mas ele dizia para os apóstolos, embora esses não compreendessem, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Embora os discípulos não estavam entendendo, né, como é que um homem tão poderoso, tão forte e que tinha Deus consigo poderia fracassar nesse momento lá em Jerusalém. Então, eu quero mostrar para você alguns textos do Manual de Dogmática. Esse aqui é o volume 1, que dentre vários temas aqui, de vários assuntos da disciplina da teologia, trata da cristologia. E nós temos aqui
Nesse manual, na página 372, é a segunda edição, é das Vozes, da editora Vozes, edição de 2002, são vários autores. Prestem atenção no que é dito aqui sobre esse assunto. Leiam comigo e a gente vai comentando. À luz da ressurreição, e só a esta luz, a cruz torna-se sinal da vontade salvífica inquebrantável de Deus. Daí provém a busca de indicações da Escritura, a afirmação helenista acerca da necessidade do sofrimento. Tem aí algumas citações que você pode também procurar em casa, é só parar o vídeo, né? E pesquisar, porque aqui nós estamos justamente estudando a nossa doutrina para melhor viver a nossa fé. Então, as afirmações acerca da entrega de Jesus por Deus, nós temos que entender que ela é forçada por seres humanos, é permitida por Deus. Então, elas de modo algum significam que a morte violenta de Jesus teria sido o objetivo planejado por Deus, quizá por amor ao mundo. Isso seria um tipo de sadismo da parte de Deus para com o seu filho. Aí, olha como está redigido. Tal noção é sadista. Tal noção sadista estaria em contradição com a imagem de Deus, de Jesus e do judaísmo. Deus não quer nenhum único sacrifício humano. Tais sacrifícios lhe causam horror. Olha aí quantas citações, Levítico, Deuteronômio, Jeremias, Ezequiel, que você pode também pesquisar para ver que isso é abominável. O sacrifício de humanos, como a deuses, nem nós temos aí o exemplo, né, de Abraão e Isaac. Então ele não enviou o seu filho ao mundo para que ele fosse assassinado pelo mundo, mas para que este, ou seja, o mundo, se deixasse salvar pelo Filho. Então, vejam que o que esses autores refletem a respeito desse sacrifício de Cristo na cruz. Mas nós temos ainda mais um outro texto para ver, para ficar bem claro que não era o desejo de Deus Pai que isso acontecesse, embora Ele tenha permitido. Leiam comigo. Por isso, a crucificação de Jesus não foi querida por Deus, ou quiçá devida à sua iniciativa. Não se deve atribuir a Deus o que unicamente a história de injustiça humana causou a Jesus e a Deus. Jesus, gente, ele foi julgado assim, rapidamente, como na calada da noite, no principiar da aurora, com medo do povo se revoltar contra a prisão de Jesus, que era benquisto. As autoridades fizeram esse julgamento às pressas. Então foi um julgamento injusto de um inocente. Continuando. Não era vontade de Deus que Jesus fosse morto de maneira cruel, mas que Jesus ainda preenchesse também essa morte infligida por seres humanos com seu amor a Deus e às pessoas, fazendo assim com que Deus chegasse até elas. Isto sim era efetivamente a vontade de Deus. Consequentemente, a vontade do Pai só era de que o Filho, por ele enviado e entregue com todos os riscos. Afinal, Jesus
foi enviado pelo Pai aqui à face da terra, e quanto que nós sabemos que aqui tem uma violência exacerbada nos 4 cantos do mundo. Então, com todos esses riscos, foi enviado ao mundo. Se tivesse a solidariedade salutar com todos os seres humanos, ele veio para o seu, gente. Portanto, que ainda seguisse até o extremo também os adversários, que se obstinavam para assim ajudá-los a sair do seu mundo de fechamento e distância em relação a Deus. Como nós já vimos também em Eclesiástico, no capítulo 15, como que Deus quer que o ímpio se perca. Na cruz Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus veio para salvar a todos, a toda a humanidade. Então, nós vemos aqui nesse manual de dogmática, nessa página 372, para que fique bem claro que Deus permitiu, porque Deus não interfere na liberdade humana. Se uma pessoa está decidida a causar prejuízo ou causar o mal a alguém, Deus permite que isso se faça. Porque nós não somos marionetes que Deus nos controla. Quantas coisas já aconteceram com santos e santas, os martírios, as perseguições, as crueldades, a começar dos apóstolos na história da igreja. Basta conferir e ver. Não teve um rapaz que atirou no Papa, São João Paulo II, em maio de 81? Então, Deus, diante da maldade de alguém contra o próximo, Deus permite. Ele não pode interferir, porque isso contradiria a liberdade que é um dom de Deus para cada pessoa humana. Claro que a pessoa que faz isso vai arcar com as consequências do seu pecado, se não se converter, não se arrepender deste mal, deste prejuízo causado ao próximo. Mas aqui nós vemos que há 2 redações nos símbolos que nós rezamos, o creio. No Niceno Constantinopolitano, que é aquele credo mais extenso, está redigido assim: também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Já no símbolo apostólico, que é aquele mais curto, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos. Vejam que esse desceu à mansão dos mortos não consta do credo niceno constantinopolitano. Então, apenas en passant, vamos comentar a respeito, porque nos parágrafos 631 a 635 do Catecismo da Igreja Católica, que nós estamos estudando, os pontos principais, de fato, nós temos que entender que a morte de Jesus e a permanência dele no sepulcro durante aqueles 3 dias, que foi da tarde da sexta-feira até a manhã do domingo da ressurreição, é um completo mistério para nós. O mistério do sepultamento de Jesus. Nós temos ali os relatos dos evangelhos, tanto os sinóticos como o evangelho de João, que narram como que Jesus foi sepultado ao entardecer da sexta-feira, porque o corpo não poderia ficar na cruz, porque o sábado, não só por ser sagrado, mas era a Páscoa dos judeus, aquele sábado especial. Então,
os judeus não queriam, que não podia ficar os corpos na cruz. Mas os apóstolos, os discípulos, tinham fugido com medo. Fugiram. Consta que alguns foram até para Galiléia, lá no norte da Palestina, questão aí de uns 100 quilômetros. Fugiram, outros se esconderam também diante desse fracasso do seu mestre. Para eles tinha sido um fracasso. Para eles Jesus tinha sido desmascarado. Como é que um homem poderoso como aquele, que a gente pensava que era o Messias, que ia restaurar o reino de Israel como o rei Davi, que ia expulsar, ia liderar uma revolta expulsando os romanos da sua dominação. Para eles, Jesus foi um fracassado. E esse aparente fracasso fez com que eles fugissem. Consta que apenas João, o evangelista ou o discípulo amado, esteve presente aos pés da cruz com a mãe e outras mulheres. Então, consta que foi um estranho, José de Arimateia, quem ajudou a carregar Jesus até para uma sepultura nova, num jardim ali próximo, porque já estava entardecendo. E para os judeus, o início da noite, já de um sábado, já era considerado sábado, as vésperas, então não se podia fazer mais nada. Foi feita uma limpeza no corpo de Jesus, com perfumes, aromas, que ele comprou com Nicodemos, e o restante dos ritos judaicos para um sepultamento ficou para serem completados depois de passar na aurora do domingo, quando acabasse o tempo sabático. Mas ali Jesus, no sepulcro, e o momento da ressurreição, isso é um completo mistério da nossa fé. Mas que Jesus foi para a mansão dos mortos, ou seja, morreu. Morreu bem morto, como a gente diria, porque depois vão surgir heresias de que tudo isso foi teatro de Jesus. Precisamos de concílios, né, para se restabelecer a verdade mediante estudos categóricos sobre todos os acontecimentos. Então Jesus morreu mesmo e morreu na cruz. O próprio centurião romano viu que Jesus já estava morto, mesmo assim ainda lhe cravou um golpe de misericórdia, abrindo o seu coração, como nós vimos no encontro anterior. Bem, mas nós sabemos que em Jesus há duas naturezas na mesma pessoa. Temos a natureza humana e a natureza divina, distintas na mesma pessoa de Jesus. Quem morre na cruz é a natureza humana. Jesus enquanto homem. Como Deus, a natureza divina, é impossível, né, de morrer. Então, a morte, o sepultamento, esse estado é diferente das pessoas normais, como nós, porque ainda nós vamos estudar aqui um dia o nosso morrer, como que é o nosso morrer. Mas vamos deixar esse assunto mais para frente. Mas em Jesus, a morte não só é um mistério, mas nós sabemos que Jesus, como Deus, não pode morrer. Mas o seu corpo foi colocado no sepulcro porque ele estava morto. Morto e sepultado. É a nossa fé. Então,
o que os padres da igreja nos ensinam. Quando a gente fala os padres da igreja, são aqueles grandes teólogos, filósofos dos primórdios do cristianismo, mesmo que a gente chegue até a São Tomás de Aquino, já no século XIII. Mas Tertuliano, por exemplo, né, nos explica que Jesus esteve na mansão dos mortos, se solidarizando com todos aqueles homens e mulheres justos que já tinham vivido antes e que aguardavam esse momento da plenitude dos tempos em que Jesus redimiria a todos. Então, Jesus esteve, né? A gente não pode falar num lugar, porque lugar é um conceito de tempo e espaço. Não é bem o caso, né, depois que nós saímos da fase terrena, nós vamos ainda estudar isso, a gente deixa o tempo para trás, a gente deixa o espaço para trás. Então, o que a gente deve entender é que Jesus esteve nessa mansão dos mortos, ou seja, no sepulcro, e Jesus, com o corpo, no corpo humano, na sepultura, mas ele como Deus se solidarizando e salvando e dando a boa notícia, o evangelho a todos que o precederam, porque ele é a primícia dos ressuscitados, como nós ainda vamos, né, estudar. Então, nós vamos aqui mostrar que essa palavra mansão, hoje para nós ela tem um conceito diferente do que era entendido antigamente. Se há quase 1500 anos atrás, digamos, os padres da igreja assim redigiram a nossa profissão de fé, e é o símbolo apostólico que cita isso, né? E o nosso catecismo também desceu à mansão dos mortos. Nós vemos que na origem dessa palavra mansão vem de um verbo em latim, manere. Manere significa, tem esse sentido, um lugar onde se fica pouco tempo, um lugar onde se permanece por um breve período. Esse é o sentido do verbo manere. Daí vem um substantivo também em latim, mansio. Mansio é um lugar para ficar momentaneamente, geralmente um pernoite. Daí veio a tradução para o português, mansão. Só que ao se traduzir e no uso cotidiano, a mansão ganhou essa conotação de uma residência rica, luxuosa. Por quê? Porque também no conceito da nossa profissão de fé, a mansão dos mortos não era considerado um lugar de sofrimento para aqueles que aguardavam Jesus ressuscitado e que precederam todos os séculos e milênios anteriores a essa plenitude dos tempos. Não era um lugar de sacrifício, de sofrimento, mas um lugar onde estas pessoas esperavam o anúncio, a boa notícia da redenção e com a ressurreição poderem entrar gloriosamente para aquele estado de glória que Jesus tinha antes da encarnação. Então, vejam que nós entendemos esse momento de Jesus na sepultura, como a gente também já ouviu falar, descida aos infernos.
desceu aos infernos. Mas não é esse inferno, lugar de sofrimento, de eternidade, de afastamento de Deus, porque no conceito judaico, os mortos desciam, se chamava Sheol ou Hades, esse lugar em que eles ficavam, e eram os inferiores, eram no seio da terra, porque os céus é no alto. Então, inferno se traduzia por lugares inferiores, o lugar dos mortos. Como a gente entende, se faz um buraco e se coloca a pessoa lá. Desceu a mansão dos mortos, desceu a morada dos mortos, que eram os lugares inferiores. Então, no nosso encontro, nós ficamos com esses conceitos e já estamos, então, para entrar no assunto da ressurreição. Só que no próximo encontro, nós vamos ainda mostrar algumas coisas a respeito do Santo Sudário, que fica lá na Catedral de Turim, porque nós temos informações interessantes a respeito dessa relíquia sacratíssima que a Igreja tem e que é uma relíquia ímpar na história da Igreja, de tão maravilhosa que ela é. Mas isso fica para o próximo encontro. Continue sempre conosco, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho para receber as notificações, porque nós vamos sempre estar colocando essas videoaulas aqui nesse nosso canal e você vai ser avisado, né, a respeito, para que você possa acessar e continuar esses estudos com o objetivo do quê? De aumentar a nossa fé para praticarmos essa fé com obras. Esse é o objetivo de Deus para nós, que cada vez mais nós, aumentando o nosso conhecimento, vivamos melhor essa fé que é um dom de Deus. Que Ele te abençoe. Fique com Deus.